O Maurício fez um relato aqui sobre os temas da crise brasileira. E o Jorge abriu aqui dizendo o seguinte, que a nossa história é a história da luta de classe. O problema é que vocês, e a grande maioria do povo brasileiro, não se sente como classe trabalhadora. E não quer ser trabalhador. Quer ser classe média, quer ser rico, qualquer coisa, menos ser confundido com os trabalhadores. A grande maioria deveriam ter orgulho de ser trabalhadores, porque toda a riqueza que existe no Brasil não é criado pelos empresários, é criado pelo braço dos trabalhadores, tudo. Esse microfone, esse celular, esse computador, a roupa de vocês, o tênis, o carro, o ônibus, isso é feito com o suor dos trabalhadores, não são os capitalistas, não são os empreendedores, não são os empresários que fazem. E eles não fazem pelo simples fato de que eles não trabalham. E no meio dessa crise toda, a burguesia diz para vocês terem nojo da política. E vocês, a maioria, tem nojo da política. E se afastam da política. E na medida que vocês se afastam da política, a política fica na mão deles. E eles educam vocês na arte de ter nojo da política, de achar que todos os políticos são iguais, que todos os partidos são iguais, e de que não adianta fazer nada. E eu vim aqui para falar de uma coisa muito concreta, que é sobre a Revolução. E mais concreto, sobre a Revolução Brasileira. Por que eu quero falar sobre isso? Porque se vocês pensarem, nos últimos 30 anos se tentou de tudo no Brasil. Se elegeu o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, 8 anos. Ele que começou com esse sistema aqui. Esse sistema aqui não existia. Em 1994, a dívida era pequenininha, diminuta. 64 bilhões de reais, nem existia. Depois o povo, cansado do Fernando Henrique, elegeu o Lula, supondo uma mudança. Passaram-se 8 anos, isso aqui tudo cresceu. O Lula foi o primeiro a fazer uma reforma da Previdência contra nós. Distribuiu um pouquinho, umas migalhas de nada, umas migalhazinhas para nós. E depois se tentou a Dilma, primeira mulher. E veio a Dilma também. E depois se tiraram todos eles por corrupto, e agora se tentou o Temer, que é outro corrupto, e tenta de novo. E agora já está aparecendo um pequeno canalha como Dória, o prefeito de São Paulo. Por que um pequeno canalha? Porque ele aparece como se ele fosse moderninho, gostosinho, chiquinho, tem covinha, e é bem queridinho, e ainda se apresenta como um sujeito que não tem passado, e se apresenta mais como um sujeito que não é político. E como educaram vocês a odiar os políticos, e esse cara deve ser bom. Sabe quem foi o último que se apresentou assim no Brasil como um não político? Foi o Fernando Collor de Mello. Então, quando um sujeito diz para vocês que não é um político, comece a detestá-lo. Porque a primeira coisa que o sujeito tem que dizer é: eu vim aqui para falar sobre política. E eu não vim aqui falar sobre qualquer política. Eu quero falar sobre a Revolução Brasileira. Ou a gente faz a Revolução Brasileira, ou nós vamos ficar nesse vale de lágrimas mais 200 anos lambendo as feridas. Eu sei que a maioria não acredita em porra nenhuma. E não acredita também em revolução. Mas se vocês querem continuar nessa vida miserável que nós nos encontramos, num país imensamente rico, com um povo imensamente pobre, continuem acreditando que a revolução não é possível. E continuem fazendo como um bando de ovelhas, que é como o sistema político trata nós. A cada 4 anos, eles chamam vocês para votar. E vocês contentes vão com todas as esperanças de que vão mudar o sistema votando. Sabe qual foi o país no mundo que mudou através do voto? Nenhum. Não há antecedentes. Como é que a França mudou, meu caro sociólogo? Mudou a partir da Revolução Francesa, de 1789. E como é que a China mudou? A China, em 1949, era um país feudal. Isso aqui é tudo produzido na China. Tudo. Em 1949 não existia. Como é que a China mudou? Porque fez a Revolução Chinesa. E os dados de saúde, de educação em Cuba, e são gigantescos. Como é que Cuba mudou uma ilhazinha do Caribe, que era uma colônia dos Estados Unidos, um bordel para os Estados Unidos?
em que a elite de Miami saía para ir lá se divertir, na prostituição, no jogo, etc. Aquela ilha minúscula do Caribe se levanta e resolve uma grande parte dos problemas do racismo, da desigualdade, da saúde e educação. Os índices de saúde e educação de Cuba, Inglaterra, França e Estados Unidos não podem nem se comparar. O que podemos comparar? Só os países nórdicos, Noruega, Suécia, Finlândia, todos esses países do norte da Europa, lá em cima, esses países podem se comparar com os níveis de Cuba. Cuba, uma ilha do Caribe, sem recursos, bloqueada pelos Estados Unidos. Lá em Cuba, sabe quantos alunos por sala de aula? 14. Não há analfabetismo. Sabe quantos anos de escolaridade um cubano tem mínimo? 16. Exportam 10% dos seus produtos de pauta do comércio. Uma ilhazinha, imagine o Brasil. Uma ilhazinha gloriosa, porque não se cria um Che e um Fidel num PSDB. Percebe como é que é? Observe as histórias das revoluções da França, da Inglaterra, e observe a revolução dos Estados Unidos. Eles fizeram uma revolução que eles chamam de Revolução Americana. Como é que acabou com a escravidão nos Estados Unidos? Foi uma guerra. Viram Lincoln, filminho hollywoodiano? Foi uma guerra. O pessoal aqui acha que associa a revolução com violência. Quantas mortes por violência no ano passado no Brasil? 60 mil. 60 mil, vou repetir. O ano passado, essa cordialidade, aqui não pode fazer nada, não toca, mataram 60 mil. Grande maioria entre 14 e 25 anos. A grande maioria negra e pobre, povo trabalhador do Brasil. E os que não morreram estão no sistema carcerário. 620 mil presos, a grande maioria pobres e negros. 40% deles sem processo. Sem processo! E vocês acham que o Brasil é simpatiquinho? Não, é um país da violência? É uma violência disseminada. Mas aí quando eu falo de revolução, não. Professor, aí não dá. Não vamos fazer, vamos ficar assim. Quer ficar assim? Quer ficar assim como está? Votando como ovelha agora há 4 anos? Te chamamos para votar, vem aqui, meu bem. Vota aqui. Tem candidatinho amarelo, tem candidatinho azul, tem candidatinho que fala inglês, tem candidatinho que fala inglês, tem candidatinho para tudo. E vamos distribuindo vocês aí, de eleição para eleição. E um dia coloca o Bornhausen, no outro dia coloca o Colombo, no outro coloca o sei lá quem, e a vida vai passando. E eles vivendo maravilhosamente bem. E nós acumulando perdas. Por isso tem que falar da Revolução. Agora, por que tem que falar da Revolução? Não só por causa da experiência histórica da Universal, tem que falar da Revolução por causa disso aqui, porque agora os caras vieram para tirar a Previdência Social. Agora os caras vieram para tirar as leis trabalhistas. Agora os caras vieram para congelar o gasto público, apenas com aumento inflacionário. 20 anos, sabe o que significa isso? Que o período mais produtivo da vida de vocês vai passar numa austeridade plena. 83,26% de todos os trabalhadores do Brasil ganham até 3 salários mínimos. Até 3 salários muito baixos. E eu quero dizer isso, a burguesia. Quem são a burguesia? Os latifundiários. Quem são a burguesia? Os banqueiros. Quem são a burguesia? Os grandes comerciantes, como a Van, como Queires, como esses caras aí. Entendeu? Quem são eles? Quem são os grandes comerciantes? As multinacionais. De carros, de eletrodomésticos, de computadores, etc. Essa gente decretou uma guerra contra nós. Ah, vocês não querem se mexer? Eles decretaram já uma guerra. Eles já matam 60 mil por ano, eles já prendem uma quantidade do nosso povo, e eles estão dizendo assim, os salários são esses baixos. A taxa de desemprego hoje, Maurício está me dando em São Paulo, 18% da população na grande São Paulo está desempregada. 18%. Sabe o que significa isso em São Paulo? 18% da população economicamente ativa da grande São Paulo desempregada. Significa que esse é o dado do IBGE. Significa que o dado do DIEESE é mais alto, deve ser uns 22%, 23%. E significa que o desemprego vai aumentar. Isso é uma guerra de classes que eles declaram contra nós. Vocês não querem fazer a revolução? Eles já estão fazendo uma guerra contra nós. Mas vocês querem que fique o quê? Surfando? Indo para Joaquina? Vamos fazer o quê? Indo para o PlayStation,
indo pro quê? Pro botequinho. Não querem fazer política? Eles já decretaram uma guerra contra nós. Agora é matar ou morrer. Por isso a gente tem que pensar na Revolução Brasileira. Nós vamos fazer o que os russos fizeram? Não, os russos fizeram a revolução deles. Os cubanos fizeram as deles. Os Estados Unidos fez a deles. A França fez cada um a sua. Nós vamos ter que fazer a Revolução Brasileira. E o que é a Revolução Brasileira? Nós vamos ter que fazer um conjunto de reformas aqui muito radicais. A primeira delas, nós vamos ter que fazer a reforma agrária. Por quê? E se o pessoal é contra fazer a reforma agrária? São os babacas. Por que só um idiota é contra a reforma agrária? Alguém aqui é proprietário de fazenda? Tem algum proprietário de fazenda aqui? Não. Então por que é contra a reforma agrária? Mais de 70% do alimento que vocês comem não vem de fazendeiro. Vem sabe de onde? Da pequena propriedade familiar. Da agricultura familiar. Mais de 70% de tudo que a gente come não vem do grande latifundiário, aqueles do Mato Grosso, aqueles de São Paulo, aqueles do Paraná, não vem dali. O grosso do alimento, esses das feiras, vem da pequena propriedade familiar. E nós poderíamos ter muito mais. Lembra quando saiu a inflação, diz, olha, o preço do tomate foi exorbitante, etc e tal? Escuta, num país com essa quantidade de terra, nós vamos ter problema de tomate para aumentar a inflação. 37% da inflação nossa é a responsabilidade dos alimentos. Se fizesse a reforma agrária com a produção abundante de alimentos, baixávamos a inflação. Percebe como é que é? Além de produzir alimentos para o povo, e não soja para ser exportado para a China e para a Europa para alimentar gado. Mas não é só isso, porque aí não só concentra a terra, não só matam camponeses, não só executam dirigentes sindicais na terra, como fazem algo muito pior, dão o crédito do Banco do Brasil. No último ano da Dilma, para dar a Dilma, nem vou falar desse canalha corrupto do Temer, mas a bocó da Dilma deu 39 bilhões de crédito para a agricultura familiar, 29 bilhões, e deu 139 milhões de crédito para o latifúndio. Percebe como é que é? Isso implica vocês. Vocês estão implicados nisso. Vocês não gostam da reforma agrária? Pois teriam que começar a gostar. E botar aí nas preocupações, tem que fazer a reforma agrária. Eu sei que vocês quase nunca viram uma vaca pessoalmente. Eu sei, alguns viram, quer dizer, mas o que eu quero dizer? É um mundo distante, nunca ninguém viu um porco vivo. Eu sei que viu. É horrível. Eu sei, não, um porco nem é, tem coisa muito pior. Tu sabe. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer, tem que pensar na reforma agrária. Segunda coisa que nós vamos ter que fazer, tem que fazer uma auditoria dessa dívida aqui. Por que tem que fazer uma auditoria dessa dívida? Porque essa dívida está inteiramente contratada de maneira ilegal. Vocês acham que essa corrupção que está aí tem muito dinheiro envolvido? Para nós que somos uns pelados, tem. Mas se tu comparar toda essa corrupção que está aí com isso aqui, não dá um filetezinho. Isso aqui é o maior esquema de corrupção que tem no país. Isso aqui não sai na Globo. Sai na Globo a corrupção da Petrobras, pequenininha. Sai na Globo a corrupção de mensalão, de prefeito, de vereador, de deputado. Essa corrupção, eles mostram para vocês todo dia. A Globo está contra o Temer. Todo dia eles estão aí. Essa corrupção, essa pizza aqui, vocês nunca vão ver na Rede Globo. No Jornal Nacional. É a primeira vez que muitos estão vendo, não é? Quem está vendo isso aqui pela primeira vez, levanta o braço. Está vendo? Agora, corrupçãozinha do Temer, corrupçãozinha do Aécio, a cocaína do aeroporto e o ministro ladrão, isso aí é tudo causas, pequenas causas. Isso aí tem que ir para um delegado ali de esquina. Isso aqui não. Sabe quanto é que se dedicou o ano passado de juros e amortizações e custo de renegociação para manter isso aqui? Quase 800 bilhões de reais. Percebe como é que é a coisa? Então nós vamos ter que fazer uma auditoria da dívida e dizer não pagamos mais, isso aqui está cancelado. Essa é a segunda reforma que nós vamos ter que fazer. Terceira reforma que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que fazer um novo sistema de tributação. Qual é o ponto fundamental disso? Rico vai começar a pagar imposto, porque rico não paga imposto, cacete. Vou dizer para vocês por quê. Porque um sujeito que é o executivo de uma multinacional, ele vai lá
e ganha de salário, digamos, R$1 milhão por ano, 90 mil por mês, 100 mil por mês, coloca lá, 1.200.000. Isso é tributável. Mas ele ganha mais 12 milhões, mais 1 milhão por mês, não só 100 mil por mês, ele ganha 12 milhões por conceito de distribuição de lucros. E isso é isento no imposto de renda. Você compra um carro, paga IPVA, né? Helicóptero e barco não paga IPVA. Que tal? Não paga nada? Zero. Não paga outras coisas? Não paga. Não paga. Pessoalzinho da Lagoa, do Yacht Club, essa burguesiazinha de Floripa aqui, que tira selfie. Cara, eles não vão falar? Óbvio que não vão falar. Se vender meu carro, vou comprar um barco? Sim, eu acho um bom negócio. A gente está em Floripa mesmo? Tem mais Isso, se você conseguir vender teu carro e comprar um barco, é um grande negócio. Mas como tu não vai conseguir, tu vai continuar pagando IPVA e a burguesia da beira-mar vai continuar comprando barco, helicóptero e não paga nada. E teria que pagar porque é automotores. Então o que eu quero dizer? Nos mínimos, que eu estou dando esse exemplo aqui, não vou fazer uma agitação barata, para mostrar o seguinte, que o sistema tributário brasileiro, no mínimo, eu, quando ganho meu salário lá na universidade, se desconta 27,5 imediatamente, que já fica numa outra conta. Eu pago 27. Sabe quanto é que paga um exportador de soja de imposto? Zero. Um exportador de soja? Exportador, aqueles que se fazem os barcos, se fazem os portos, sabe quanto é que eles pagam de imposto? Zero. Sabe quanto é que paga um proprietário de uma mina de exportação de ferro, de manganês, de ouro, de prata? Sabe quanto é que eles pagam? Pagam até 4%. Era 2, a Dilma aumentou, botou 4. Eu pago 27,5 do meu salário sem chorar, de cara. Você sabe como é que é? Então nós vamos ter que ter uma estrutura tributária para dizer o seguinte: qual é o postulado número 1 da estrutura tributária nossa? Rico vai começar a pagar imposto em jogo duro. Em cima de quê? Em cima da propriedade. Nós vamos ter que meter a propriedade, porque o sujeito tem aqui, tem capitalista aqui, que é dono de um prédio inteiro, de todos. Nós temos um déficit habitacional de 8, 9 ou 10 milhões de pessoas sem direito a uma casa, a uma casinha. E tem um monte de capitalista aí que tem um prédio, 2 prédios, 3 prédios, edifícios que estão, e apartamentos que estão vazios, só para valorização. Nós vamos ter que meter a mão nisso. Eu estou dizendo muito claro, nós vamos ter que meter a mão nisso. Ou vocês acham que vocês vão mudar isso com votinho no Paulinho Bornhausen, no Colombinho e no... Estão loucos? Acordem. 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 É isso que eu estou dizendo, que nós vamos ter que meter a mão nessa gente. Então essa é uma terceira questão. É claro que nós vamos ter que fazer um novo sistema político, esse sistema político está podre. E é claro que nós vamos ter que eliminar desse sistema político, esse sistema que tem uma Câmara de Deputados e um Senado. Nós vamos ter que extinguir o Senado. Sabe como quem? Vou dizer aqui, como fez a Venezuela, como fez o Equador e como fez a Bolívia. Um sistema unicameral, uma única Câmara. Sabe por quê? Porque você vota para o Senado e só vai encontrar o teu cidadão de novo daqui a 8 anos. Já imaginou? Ele faz 6 anos de bandidagem contra você, depois ele aparece simpatiquinho, como o Paulo Bauer. Simpatiquinho. Aparece, é um querido, distribui uns docinhos, faz uns discursinhos, faz um projetinho, etc. E vocês votam nele de novo. E nós alimentamos o Senado, tem que ser extinto, o Senado tem que fazer uma reforma política real. E essa gente vai fazer? Não, essa gente não vai fazer. Só vai fazer se o povo estiver na rua passando por cima. Com sindicato organizado, grêmio estudantil organizado, mas não organizado todo mundo junto fazendo festinha, não, organizado com um programa: reforma agrária, justiça tributária, pleno emprego, fim da auditoria, fim da dívida, uma política externa independente. O Brasil vai ter que fazer a sua revolução. É isso que eu chamo de revolução. Todas essas grandes reformas que a classe política aí está se negando em fazer. Todos eles se negam a fazer. O Lulinha não quer fazer, a Dilminha não quer fazer, o Temer não quer fazer, o Dória, esse playboyzinho da Prefeitura de São Paulo, não quer fazer, nenhum quer fazer, Colombo não quer fazer, nenhum quer fazer. Eles querem manter o sistema aí. Eles estão toda hora dizendo que ainda dá, que dá para fazer aqui por dentro do sistema. Elege o teu... Você tem um deputadozinho querido? Continua votando nele. Você acha que todos os outros são corruptos, exceto aquele que você gosta, que está tudo num esquemão. Esse é um esquemão que está pronto.
nós vamos ter que botar abaixo isso. Como é que nós vamos botar abaixo? Vamos ver. Não há receita. Mas há passos concretos. A primeira é você se envolver politicamente, muito sério. Primeiro que tem os partidos de esquerda. Vai ter que ser uma revolução de esquerda. A Revolução Brasileira é de esquerda. Direita não faz revolução. Direita faz golpe. Golpe, não esse golpinho contra a Dilma. Um golpe como a ditadura, coloca uma ditadura de 21 anos. Entendeu? Então a primeira coisa da Revolução Brasileira é vocês saírem do sistema de apatia que vocês se encontram. Não é uma coisa longe. Não pense que a revolução é um ato muito heróico, que só o Che Guevara, o Mao Tse-tung, o Abraham Lincoln e Robespierre na França fazem. Não! O primeiro ato heróico é vocês começarem a se envolver em política seriamente. E não com esses partidos que estão aí, com a esquerda que está falando em Revolução Brasileira. Não pensem que aqui com um pouquinho de cota, com um pouquinho de ação afirmativa, com um pouquinho de emprego, com uma distribuição de Minha Casa Minha Vida, nós vamos resolver a vida. Não vamos. Não vamos. Não será resolvida assim. Nós vamos ter que discutir o tema da Revolução Brasileira. E nós vamos ter que fazer esse programa juntos. E esse programa é feito teoricamente, politicamente, e ele é feito de maneira organizada pelo povo, que vai tomando consciência da sua história, do seu presente e das suas possibilidades futuras. É impossível num país que produz 6 trilhões de reais por ano de PIB. Só para dar um dado. 6 trilhões. Que isso, o grosso da riqueza, esteja concentrado na mão de 10 mil famílias. 10 mil famílias no Brasil. Percebam isso, dado. Quantos nós somos? 210 milhões. 210 milhões de habitantes. 10 mil famílias. Micro-organismo. Controlam mais de 50% da riqueza. 56% da riqueza. 10 mil. Olha o tamanho da concentração. Vocês acham que vocês ganham muito quando ganham um Bolsa Família? Quando ganham um apartamentozinho Minha Casa Minha Vida? Quando o governo instala um sistema de cotas para os negros na universidade? Ganhamos nada. Isso são migalhas. E basta de migalhas num povo que tem essa riqueza e que tem essa grandiosidade. E além disso, nega a nossa cultura, porque é o dia inteiro televisão, uma indústria cultural total, Netflix botando House of Cards e um conjunto de séries gringas abobadas todo dia na televisão, as séries que são uma bobajada de quinta categoria. E enquanto vocês veem isso, vocês não sabem nada de Glauber Rocha. É para escandalizar, aquilo é uma merda. Tá achando que tu tá entendendo sobre o poder lá? Tá entendendo coisa alguma. Só uns abobados que assistem essas coisas de quinta. Já viram algum filme de Glauber Rocha? Já viu algum filme de... Quem assiste Netflix aqui? Muito bem. Quem desses que assiste Netflix, que acha muito gostadinho, quem quer assistir algum filme de Glauber Rocha? Quem sabe quem é Glauber Rocha? Ninguém. Pô, maior cineasta que o Brasil teve. Sabe o que significa isso? Significa que vocês consomem uma cultura que não é de vocês e que vocês acabam se identificando com ela, com o jeito de falar, com o jeito de vestir, como se fossem eles, como se estivessem nos Estados Unidos. Vão ficando idiotizados, abobados, alienados da própria realidade. Por isso que quando olham o nosso povo, acham o nosso povo estranho, porque o nosso povo não bate com aquele clima da última série Netflix famosa. Vocês ficam olhando aquilo, o poder soa como aquilo, a estética soa como aquilo, o ambiente soa como aquilo, o glamour é como aquilo, e aquilo é tudo diferente do que a gente vê aqui nessa sala. Esse povo aqui não tem a cara daquilo que vocês veem no cinema Netflix. E é por isso que aquilo é mais bonito que nós. Nós acabamos sendo mais feios do que aquilo que tem lá. E aquilo é falso, aquilo não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com a nossa história, com a nossa literatura, com a nossa estética, com a nossa arte, com o nosso povo, com a nossa cultura. E é por isso que vocês acabam odiando isso aí e gostam do ambiente shopping center, do ambiente McDonald's. Percebe? A maioria gosta e vai ter que jogar isso, vai ter que vomitar isso. Vai ter que vomitar isso, vai ter que fazer uma desintoxicação cultural. E isso que eu estou falando, que é fazer a Revolução Brasileira. É ler Zé Lins do Rego na literatura, é ler Guimarães Rosa na literatura, antes de ficar lendo os 5 livros sobre perfume, que é da idiotice completa. Percebe como é que é? Vão ter que mergulhar na nossa história, observar a origem do nosso povo, vão ter que ler Darcy Ribeiro, vão ter que ver os filmes de Glauber Rocha. Darcy Ribeiro, o maior antropólogo que o Brasil já teve.
e vão ter que ler Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra e Álvaro Vieira Pinto na filosofia. Vocês se formaram em sociologia, nunca leram um livro de Alberto Guerreiro Ramos? Não. E se formou e fez mestrado lá na Federal, na minha universidade, porque lá é uma casa de alienação. Lá se produz alienação, e a escola produz alienação. Posso fazer um parênteses? Sim. Inclusive, eu fui chamado na direção por ter passado um filme brasileiro em sala de aula, né? Porque Qual não foi o pode. filme? O Lamarca, né? Eu passei um trecho do filme e fui chamado porque não pode. Vocês não podem conhecer, sim. E Vocês por não que podem não pode? conhecer a história do Brasil. E por que É não pode? proibido. Lamarca foi um guerrilheiro, e foi um homem do exército brasileiro. Mas não importa, se gosta ou não dele, tem que conhecer o que aconteceu durante aquele período de resistência à ditadura. Então eu quero dizer o seguinte, esse pacote que está aí é começar a ter uma nova concepção. Começar a se importar com as coisas do Brasil. A revolução não virá de alguns caras do Marte, nem será importada da União Soviética, os comunistas vêm aqui. Ou nós vamos fazer a Revolução Brasileira com essa cara que vocês têm. Qual é o combustível? Acaso o combustível dessa Revolução Brasileira vai ser as angústias do povo soviético? Vai ser as misérias do povo dos Estados Unidos? Vai ser as grandezas do povo francês? Não! A Revolução Brasileira será das angústias feitas do brasileiro, da nossa pobreza, do nosso abandono, da nossa desgraça e também da nossa capacidade de criar. E é isso que nós vamos precisar fazer. Agora, vocês vão ter que sair dessa posição babaca em que se encontram. Dou real aqui, porque eu tenho sempre um lema na minha vida, é a última vez que me convidam para falar, então eu vou dizer tudo o que eu penso. Eu quero dizer isso, sair dessa acomodação, desse mimimi, e sair desse não me importa isso, não me importa aquilo, é tudo igual, não interessa. Comecem a atuar agora organizadamente, no centro acadêmico, no sindicato, nos partidos de esquerda radical, no radicalismo político que nós estamos pregando, abraçar a Revolução Brasileira, ler os temas fundamentais, ler os autores fundamentais, abrir isso. É isso que nós estamos precisando. Parem de reclamar desses políticos burgueses que vocês gostam de votar no final das contas. Abandonem essa posição cômoda de vítima, que se vitimiza, que o sistema político é uma podridão, estou cansado da corrupção. Está mesmo. Se tivesse, estava atuando politicamente para mudar isso. E isso não se muda atuando na segunda, abandonando na quarta, desistindo na sexta, voltando na outra segunda, episodicamente. É todo santo dia. É todo dia militando nisso, todo dia lendo alguma coisa, todo dia preocupado, todo dia articulando. É isso que precisa ser feito. Então nós estamos diante de uma situação que agora não vem um período que fica ruim, como disse o Maurício, e depois melhora. Agora vai piorar cada vez mais. E só vai poder parar de piorar se a gente se levantar. Eu não vim aqui falar da revolução, distribuir arma, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando que a primeira arma da revolução, sabe qual é? É a consciência política. A primeira arma da revolução é a consciência política. Aconteceu em todos os povos. Isso significa uma busca coletiva da consciência crítica. Abandonar essa consciência ingênua que vocês se encontram e ir para os grandes problemas da nação. Nós vamos ter que ter o controle do subsolo. Nós vamos ter que ter o controle nacional de todo o petróleo. Nós vamos ter que ter uma indústria cultural nossa, porque na televisão brasileira só passa filme hollywoodiano de manhã, à tarde e à noite. E as novelas que abobam, as novelinhas da Rede Globo que estão aí para bobar. Mostrar um casalzinho que nunca existe, um romance que nunca existe, uma história política que é uma... Agora mesmo a Globo está mostrando uma série política que é da época da ditadura, que é uma piada. Uma coisa de mau gosto, de 8ª categoria, mentindo historicamente. Os professores de história deviam estar denunciando essa série que está aí, passando na Globo, porque é uma mentira, traz uma falsificação da história, uma aguinha com açúcar. Os dias eram assim. Que é uma música do Ivan Lins, inclusive, feito durante a época da ditadura. Então, parem! Vamos... Fazer história significa recobrar esse sentido de nação, de pátria, o nacionalismo nosso. Não o nacionalismo que sai com a bandeirinha amarela, indo para o shopping que nem essa classe média brasileira asquerosa que saiu em junho de 2013, pegando carona. Não! Vamos ter que pegar, nós vamos ter que ter um compromisso com o socialismo. A revolução é um compromisso com o socialismo. Sabe por quê? Porque vocês podem estar contra o socialismo, vocês acham que é o dia inteiro dizendo que é ruim e queria terminar com isso. Fica todo mundo achando que o socialismo é uma porcaria.
como se aqui tivesse todo mundo vivendo numa maravilha dentro do capitalismo. Como se o direito de ir e vir, como se estivesse indo para a Europa todos os anos. Como se tivesse todo janeiro indo para a Jurerê Internacional e ficar na casa de praia. O sujeito é um trabalhador cheio de restrição, ameaça de desemprego, fazendo hora extra e pensa como um burguês. Tem medo do socialismo. Com essa realidade miserável, para que ter medo do socialismo? Daí que eu digo, o camponês que luta pela terra é nosso camarada. O operário que faz a greve contra a multinacional é o nosso camarada. Os bancários que enfrentam lucros exorbitantes ano com ano dos banqueiros é nosso camarada. Aqueles que estão lutando pelas condições mais elementares são os nossos camaradas. É a nossa luta. Essa identidade é que tem que buscar. Essa identidade é que tem que buscar. É a identidade daquele proleta, daquele camponês, daquele trabalhador, daquele lutador. É ali que nos identificamos. Esse é o nosso espelho. Esse espelho não nasce de um glamourzinho da novela das 8 da Globo, nem passa no noticiário, porque, como já disse o poeta, a dor da gente não sai no jornal. Isso nasce das entranhas do nosso povo. Lá de dentro de uma coisa que nem nós sabemos que existe, mas que tem lá. E que vocês têm que descobrir. E então, essa reflexão aqui é para fazer isso. É para pensar seriamente uma alternativa que não é só construir um partido político de esquerda. Que não é só votar na esquerda brasileira. Mas é constituir-se como uma alternativa real do povo. Que você acredite, que seu vizinho acredite, que as pessoas que estão contigo acreditem, que seus filhos, que seus pais comecem a acreditar e trabalhar em prol disso. É a única saída. Não virar um politiquinho para salvá-los. Todos os dias eles estão fazendo uma nova trama. Todos os dias. Estão enganando. E estão enganando agora que o combate à corrupção começou no Brasil. E estão enganando que ninguém está acima da lei. E estão enganando que se a Lava Jato for até o final, ela vai acabar com a corrupção. Vocês estão loucos? Estão brincando? Vou dar um último exemplo. Eles estão suprimindo a Previdência Social. O Itaú comprou um banco. E esse banco devia 32 bilhões para a Previdência Social. Sabe o que o CARF, que é o órgão do Ministério da Fazenda, fez? Anistiou essa dívida. 32 bi. E tu vai me querer convencer que o mensalão, que o petrolão é o maior roubo da história do Brasil. Sabe qual é a diferença entre o petrolão, que consumiu 6 ou 7 bi da Petrobras, e a anistia ao Banco Itaú de 32 bi? É que o segundo não foi investigado. Essa é a diferença. Então, meus camaradas, eu vim aqui dizer para vocês, aqui a grande maioria é trabalhadora. Quem levanta a mão aqui, quem é trabalhador aqui? A absoluta maioria é classe trabalhadora? Eu sou o segundo desemprego. Muito bem. Então, mas é trabalhador porque não pode ser burguês. Porque não tem casa em Jurerê Internacional. E é essa identidade trabalhadora que tem. E quero dizer o seguinte, nessa condição, os trabalhadores, nessa revolução, eu queria dizer o seguinte, não tem nada a perder e tem tudo a ganhar. Então, meus queridos, não se acanhem, vamos juntos.